O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 7. Quando o legalismo substitui a adoração. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. É um prazer estar com você em mais uma de nossas videoaulas aqui patrocinadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, para que você, professor, consiga cada vez mais, junto com você, superintendente, desenvolver uma maravilhosa aula para seu público jovem, fazendo com que eles sejam capazes de tornar-se cada vez mais verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. A bem da verdade, a gente tem que lembrar, nós estamos na lição de número 7. Vamos falar sobre quando o legalismo substitui a adoração. E é importante, então, você estar atento a um detalhe. Professor, estamos no meio do nosso trimestre. A lição de número 7 é uma lição que nos mostra já o caminhar para a finalização deste nosso modo de pensar, destas nossas discussões. Vale então a pena fazer uma análise, uma avaliação processual. Ao invés de você esperar o final do trimestre para saber como tudo foi, aproveite esse instante, a 7ª lição, para avaliar como está o seu desempenho, como seus alunos, seus educandos têm recebido, se de fato a transmissão do conhecimento tem sido fácil. Dessa maneira, eu tenho certeza que você terá muito êxito em suas aulas e faremos um momento todo especial para que seu aluno seja capaz de enriquecer-se cada vez mais. Continue lembrando, se você precisa fazer um tipo de aprofundamento em seu estudo, procure o nosso livro de subsídios, em espírito e em verdade, falando sobre a verdadeira adoração, onde você será capaz de entender pormenorizadamente alguns detalhes que sobressaem-se em nossa lição. Você também pode acessar o nosso site da CPAD e ver os subsídios que estão lá no site, ou também comprar a nossa revista Ensinador Cristão, e assim você terá um amplo mecanismo de aprendizado para poder dar a seu aluno tudo aquilo que ele precisa. Se houver uma dúvida pontual, se você precisar falar comigo, Thiago Brasil, mande um e-mail para este e-mail que está aqui embaixo nos caracteres e eu, com muita alegria, estarei respondendo às suas petições, às suas dúvidas, aos seus questionamentos. Vamos então lembrar o que a gente deve trabalhar nesta lição específica. É uma lição que trata sobre a questão do legalismo. E a sugestão da orientação pedagógica é que você faça uma dinâmica sobre o exercício do legalismo. Como assim, professor Tiago? Faça o seguinte, já que nós vamos falar sobre o legalismo, esta forma de controle da fé, da adoração, da religião, utilize um exemplo. Você dê aos seus alunos uma folha de papel em branco e diga a eles que eles farão um desenho. Mas antes de começar qualquer tipo de desenho, você diga, só pode ser desenho com tal cor, só pode usar tais formas, só pode usar tal espaço. E comece a dar uma série de regras de tal maneira que ao fim das suas regras, seu aluno se sinta tão sufocado, seu aluno se sinta tão limitado nos desenhos que talvez ele chegue a perguntar, ué, professor, o que é que eu posso desenhar? Já que tem tantas regras, tantos controles, tantos não pode, não toque, não use, não faça, o que é que eu posso fazer? Utilize isso como uma metáfora para dizer, este é o efeito do legalismo dentro da adoração. Se nós adorarmos a partir apenas de uma relação de ordem e controle, não haverá adoração, haverá sofrimento. Isso é um bom mecanismo para você iniciar a sua aula. Não faça que a sua aula seja uma chatice. Não permita que os seus alunos queiram estar em qualquer outro lugar, menos junto com você na escola bíblica. Que todos os encontros sejam ansiosamente desejados, porque você, professor, é alguém vocacionado e chamado por Deus para despertar dons e talentos nesta geração. Bom,
A nossa lição, então, está dividida em 3 belos tópicos. Tópico número 1, o surgimento do legalismo no Antigo Testamento. Tópico número 2, a luta contra o legalismo na igreja primitiva. E o tópico número 3, como superar o legalismo. Essa é a nossa tentativa e o nosso esforço de não apenas apontar erros, dizer falhas, mas também fazer um conhecimento de ordem construtiva, dizer ao nosso educando qual é a saída, quais as saídas, os caminhos, as portas que ele pode acessar para fugir do problema do legalismo. Esta é uma grande finalidade da escola bíblica dominical. Não apenas apontar erros, mas ser de fato um instrumento de Deus para abençoar a vida daqueles que precisam. Vamos então pensar no nosso tópico número 1. O tópico número 1 vai falar sobre o surgimento do legalismo no Antigo Testamento. A ideia é trabalharmos os conceitos de como um povo que recebeu ordens e leis para viver bem, faz dessas leis e destas ordens o elemento de sufocamento da fé, de roubar, de esvaziamento da adoração. Você pode tomar como exemplo Números capítulo 14, quando um povo que maravilhosamente é retirado do Egito e está no deserto, começa a chorar e começa a dizer que não quer de fato estar mais no deserto, que deseja voltar, que não quer mais servir ao Senhor, que está com saudade dos alhos e das cebolas da terra do Egito. A ideia é então pensarmos e declararmos ao nosso aluno que aquilo que é legalismo é uma construção historicamente feita. Você ainda pode fazer uso também, por exemplo, dos dilemas vividos pela família do sacerdote Eli, registrado ali em 1 Samuel, nos primeiros capítulos, quando a Bíblia Sagrada vai narrar a decadente e triste história de um sacerdote que, apesar de conhecer a verdade, e de seus filhos, que apesar de conhecerem a verdade, entregaram-se a uma vida dissoluta, longe da vontade de Deus. O plano do Senhor, o desejo de Deus para as nossas vidas é que sejamos diferentes de Israel, é que sejamos diferentes da família de Eli, é que sejamos capazes de construir uma espiritualidade sólida, uma relação verdadeira com o nosso Deus, que não esteja pautada apenas na obediência cega a leis específicas, mas antes seja verdadeira adoração, seja amor, não apenas obrigação. A ideia então é tratarmos isso do nosso primeiro ponto. Ainda no nosso primeiro tópico, você pode abordar algumas questões da ordem, da denúncia do legalismo pelos profetas. Lembrando, por exemplo, que profetas como Isaías, Ezequiel, Jeremias, Amós, Miqueias, inclusive sobre Miqueias teremos uma lição especial, foram profetas que denunciaram que a adoração precisava transcender, precisava ir além de uma simples obediência cega e mecânica a determinados conjuntos de regras, de normas e de leis. A ideia, a partir dessa visitação do conceito de legalismo no Antigo Testamento, é compreendermos que Deus deseja mais, que o Senhor quer mais do seu povo. Diga ao seu aluno, caro professor, assim como no passado Deus teve um comprometimento de denunciar por meio de seus profetas todo tipo de comportamento legalista, hoje, por meio da escola bíblica dominical, nós estamos aprendendo que adorar é muito mais. Adorar é para além da obediência a regras sem sentidos. Adorar é amar ao Deus que quer a nossa vida ordenadamente. Lembre sempre ao seu aluno, o problema não são as regras, o problema é como se obedece às regras. Um exemplo típico, um exemplo do cotidiano é, por exemplo, tomado a partir da nossa vivência nas estradas, quando as placas de só pode ir a 60 são desobedecidas em grande parte do percurso, mas quando chega próximo dos fotossensores, quando chega próximo dos radares, as pessoas vão lá e diminuem aos 60 e depois que passa aquele momento, continuam indo em alta velocidade. De que adianta? Isso não é obediência, não é isso que Deus deseja de nós, como se a nossa relação com Ele fosse uma relação apenas para ser vista, para ser medida, para ser mensurada. Não, nós devemos viver com o Pai Celeste. O nosso tópico número 2 é um tópico que vai abordar a luta contra o legalismo já na igreja primitiva, e para isso você pode fazer uso do nosso texto bíblico
geral da lição, que está registrado lá em Atos dos Apóstolos, na grande discussão acerca do Concílio de Jerusalém, quando havia um debate entre os cristãos, que eram em sua grande parte oriundos do judaísmo, e os judaizantes, que eram cristãos, que apesar de cristãos ainda queriam permanecer com práticas do judaísmo dentro do cristianismo. E o que fica claro no Concílio de Jerusalém, o que fica claro a partir dos debates, das discussões apontadas na igreja primitiva, é que o povo de Deus, é que os cristãos foram chamados à liberdade. Nós fomos chamados para sermos seguidores de Cristo e não apenas perpetuadores do judaísmo. É por isso então que todas as práticas do judaísmo, todas as práticas majoritariamente pertinentes à religião judaica são basicamente abandonadas. Não devemos mais guardar o sábado, não faz sentido a circuncisão, as técnicas de dieta, de não pode comer, não pode tocar, de usos e costumes, inclusive da ordem da vestimenta, do modo de procedimento que são tão clássicos e claros para o Antigo Testamento, para os judeus, não valem para os cristãos. Então o que você precisa apontar para seu aluno, cara professor, é deixando claro a ele que o legalismo não é algo recente, não é um problema que a igreja enfrenta de hoje. Já estava no Antigo Testamento, estava presente na igreja primitiva, que é idealizada por algumas pessoas como a igreja que não tinha problemas. Havia sim desafios de vencer os judaizantes ali, esse excesso de cobrança como se fosse uma espécie de legalismo, ainda na igreja primitiva. Se no Antigo Testamento e na igreja primitiva havia esse problema, não podemos deixar claro ao nosso aluno que, na verdade, hoje, nas nossas igrejas, enfrentar o legalismo é um desafio cotidiano. O que você pode ainda lembrar que para o Novo Testamento, o que é o legalismo? É, na verdade, uma herança dos fariseus, é uma herança do farisaísmo, que era esse modo exacerbado